Alô, meus amigos, minhas amigas, um abraço. Estamos chegando com mais um programa Fé em Campo aqui pela Aba Pai Rádio Digital. Nós levamos aos ouvidos e aos olhos, mas é Deus quem leva ao coração. Estamos começando mais um Fé em Campo. É um espaço para a gente falar de esporte, para falar da vida de pessoas que lidam com esporte, que trabalham com esporte, né, que têm essa experiência no meio esportivo de uma maneira geral. E a gente já tem entrevistado aqui grandes figuras do esporte, né? Falamos já de várias modalidades esportivas. E hoje nós temos um convidado muito especial, meu amigo, companheiro de labuta, né? E que está no mundo dos esportes já desde há muito tempo. Vou saber desde quanto tempo, porque desde que eu o conheço ele está nesse meio. Nós vamos a Florianópolis com o Polidoro Júnior, que está conosco direto da capital do estado. Eu agradeço muito, Poli, por ter aceitado o nosso convite e participar do programa, né? Eu tenho uma participação aqui como voluntário, né? Na Aba Pai Rádio Digital, a emissora da nossa Aba Pai Church, e convidado pelo pastor Telmo Martinello. Já há algum tempo estamos aqui ocupando esse horário com um programa inédito todas as quintas-feiras às 22 horas, e a reprise na sexta-feira, meio-dia. E as pessoas nos ouvem pela internet, com a nossa Aba Pai Rádio Digital, e também nos ouve, nos assiste pelo nosso canal de YouTube. Lembrando, gente, que você nos ouve pelo aplicativo da Igreja Aba Pai Church, né? Você baixa lá o aplicativo e na parte posterior do aplicativo vai aparecer o sinalzinho do play, você dá o play e está ouvindo a programação da Aba Pai Rádio Digital 24 horas por dia. E nós temos o nosso canal de YouTube da Aba Pai Rádio Digital. Você vai lá, se inscreve e aí você nos assiste também. Polidoro Júnior, muito prazer te receber, prazer conversar com você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente bater um papinho aí sobre a tua vida no esporte, sobre o nosso futebol e tudo mais. Tudo certo, Poli? Obrigado, hein? Tudo certo, obrigado. Eu que agradeço, Dante, pela lembrança do meu nome, por participar da programação da Aba Pai. Um abraço também ao pastor. É importante esse espaço que é dado ao futebol, ao esporte em geral. E a gente tem que falar sobre isso, sobre coisas boas do esporte. Orientar os jovens, as crianças, trazer todo mundo para o esporte, seja qual for. O meu, claro, é o futebol profissional, mas em linhas gerais é importante esse espaço para a gente falar sobre o futebol, a história e o que a gente faz atualmente, principalmente aqui na capital catarinense. Quando você vier a Criciúma, eu espero ter a oportunidade de trazer você para conhecer a nossa estrutura aqui da Aba Pai Church. Nós temos aqui, nesse espaço, que é enorme, né? Agora também um espaço de esportes. São quantos campos ali Tem um campo de futebol, né? Grama sintética, e tem 3 de futevôlei. E tem também os brinquedos das crianças. É um espaço muito legal que todos da igreja se utilizam aí durante a semana para praticar esportes. É muito legal. Mas, Poli, primeiro eu quero saber de você o seguinte, né? Como é que surgiu em você e quando surgiu, da onde vem essa veia de cronista esportivo, de jornalista esportivo? Vem de família já, Poli? Vem de família e vem desde cedo, porque meu pai, daqui Polidoro, ele lançou o programa A Hora do Despertador na difusora de Laguna. Foi aí no sul de Santa Catarina que surgiu o nome com força daqui Polidoro e o programa A Hora do Despertador. Meu pai faleceu em 2002, aos 73 anos de idade. Ele ficou 32 anos no ar com o programa. Depois de Laguna, ele retornou para Florianópolis, somos todos manezinhos, e ele levou o programa, já a Hora do Despertador, para a Rádio Diário da Manhã, Rádio Guarujá e depois Diário da Manhã. E eu comecei com ele em 79. 2024 eu vou fazer 45 anos de imprensa. Mas a minha veia esportiva começou na infância, sempre gostando de futebol, família grande, 8 irmãos, casa de praia, futebol na areia, gol fechado. Depois na escola, futsal.
Aí eu já migrei para ser atleta de atletismo, correr os 5.000 e 10.000 metros, que era o que eu gostava. O meu técnico era o famoso José Maria Nunes. Eu competi lado a lado, ela já famosa e eu estava só engatinhando, com a Silvana Pereira. Aí joguei futsal no Sesc. Eu estava sempre no meio do futebol. Depois entrei para ver jogo no Adolfo Konder, que é o Beira-Mar Shopping. Eu morava aqui no Morro do Céu, que é um bairro colado com um estádio. Aí descia, ia para o campo. Naquele tempo de pedir para entrar com o torcedor, né? Hoje tem que ter um responsável junto. Naquele tempo a gurizada ia, passava por debaixo da catraca, entrava no estádio e ficava lá solto. Hoje tem que ter um responsável por questões de segurança. Mas assim, sempre no geral, joguinho de botão, rolimã, soltar pipa. Eu tive uma infância maravilhosa, junto com os meus amigos de infância, e não tive trauma algum, cresci. Fora aquela gozação de escola, né? Meu apelido na escola era Mister Magoo e Quatro Olhos. Eu ficava muito brabo. Mister Magoo era um desenho, Me lembro. um pequenininho com óculos também. Aí eu não gostava de chamar de Mister Magoo, mas era o desenho que eu vi em casa. Então, era isso, uma infância e adolescência com família, com igreja junto, com amor ao próximo, respeito. Eu tive uma infância, uma adolescência maravilhosa, viu, Dan? Que bom, que bom. Mas o apelido é assim, né? Quanto mais a gente fica brabo, quanto mais a gente não gosta, aí é que pega mesmo, né? Eu tinha um apelido de Cutelo, porque eu era muito magrinho, era um palitinho. Era Cutelo, Mister Magoo e Sete Belo, que era a bala aquela Sete Belo, Sim. que eu adorava comer no recreio. Olha lá, vem Sete Belo. Mas não adianta. Em Floripa é a terra do apelido também, então acabou pegando. Tá bom. Agora, qual é a origem do nome do seu pai, Poli? Porque é um nome que eu nunca vi esse nome. Não, acho que é único, né? O nome do seu pai, né? Na verdade, em Marrocos, em cada esquina tem 500. Na Arábia também. Então, Dakir, que é o primeiro nome, Dakir Polidoro, D-A-K-I-R, acredito que a minha avó, meu avô, eu não conheci, quando eu nasci eles tinham falecido, e quando eu me dei por gente, eu só soube histórias deles. Porque aqui no Largo da Alfândega, que é o nome do meu pai, Largo da Alfândega, prefeito Dakir Polidoro. Lá tem um quadro de um pintor chamado Dakir Parreiras. Acredito que seja ali a origem do nome do meu pai, porque o nosso sobrenome é Polidoro, é italiano. Os italianos, os Polidoro, vieram primeiro, por ser mais próximo, via Pernambuco, foram descendo o Brasil, não tinha ponte alguma aqui em Florianópolis, nem Ercílio Luz. Eles pararam em Biguaçu, ali tem muito Polidoro, que não é nem, pode ser parente, mas acho que não é parente, mas tem muito Polidoro em Biguaçu. Como outras famílias vieram via Palhoça, São José da Terra Firme, até chegarem à ilha. Então foi essa a vinda porque Polidoro é italiano e Dakir é árabe. Quando eu fui no Marrocos, acho que faz 5, 6 anos, eu perguntei para o nosso guia, tem muito Dakir? Mostrei a minha identidade. Ele disse, olha, deve ter uns 300, 500 em cada esquina. Aí que eu falei, pô, achei que eu era único. E realmente Dakir tem muito na Arábia, confirmei depois no Catar, na Copa do Mundo. E essa é a origem. Acredito que tenha sido uma homenagem, um nome diferente, pelo nome do pintor Dakir Parreiras. Pois é, interessante. Sempre que eu leio o nome do seu pai e ouço como eu ouvi hoje de você, né, eu fico imaginando e ficava imaginando, né, o porquê do nome Dakir, né, qual é a origem, da onde vem. Então, tudo começou, na verdade, com o teu pai, que era radialista também. Eu nem sabia que ele fazia um programa de rádio aqui em Laguna, próximo de Criciúma. Eu não sabia disso. É porque o pai aqui em Floripa, para quem conhece, tem os cinemas, que eram a moda antigamente. Cine Hits, Cine São José. E o pai sempre teve um vozeirão, ele queria ser radialista. E aí, nos intervalos de cada filme, ele anunciava a sessão seguinte, para quem estava ali, ou no alto-falante virado para a rua, quem estava no lado de fora do cinema, não tinha entrado na sessão ainda, e dava propagandas,
informava, olha, toma Guaraná, Guaraná é tantos reais, não é real, né? Réis. Balinha, Jajá, balinha Jujuba, aquelas propagandas que eram normais, pipoca, Bilu, parente da Bilu, né? Que a Bilu é de Brusque. Só estou dando uma noção sobre o que ele anunciava, os produtos, né? Que as pessoas poderiam comprar no intervalo do filme. E aí, aqui ele não teve chance. Santo de casa não faz milagre. Nem a Diário da Manhã, nem a Guarujá o chamaram. Ele teve uma pontinha só na Guarujá. E quem o levou para fazer um programa, aí já era uma coisa dele, um sonho dele, foi o Dr. Hélio Kersten, que levou o pai a convite para Laguna. E lá nasceu meu irmão Juarez, faleceu em 2020 de Covid. Nós moramos lá, eu não nasci lá, eu vim nascer em Florianópolis, até o pai construir a história na Radiodifusora de Laguna e trazer o programa para cá, para a Diário da Manhã e para Guarujá. Quando o contrataram aqui, ele teve que ir para Laguna para voltar bem. Ele já tinha nome, e aí o pessoal daqui já sabia, daqui foi lá em Laguna e lançou um programa que está arrebentando, das 6 às 7 da manhã, noticiário, informação de feira, notícias de esporte, e eu comecei com ele em 79. Nós estamos quase, eu e você, praticamente o mesmo tempo de rádio. Eu comecei em 1977, estou com 63 anos, já tem também uma caminhada longa aí, né? Nesse mundo do rádio, da televisão, do jornalismo, né? Me lembro que quando eu comecei, Poli, quando eu comecei no rádio, lá na Rádio Ubá, de Ivaiporã, no norte do Paraná, eu fazia rádio escuta com a Rádio Guarujá, nas ondas curtas da Rádio Guarujá. Nem sei se tem ondas curtas ainda a Guarujá. Não tem mais. Não tem, né? Não. Mas era uma emissora importantíssima, né? Era o grande canhão da época. Na Diário da Manhã, que eu comecei com o pai, na Diário da Manhã em 79. A gente escutava, aqui era normal para dar os resultados, em Florianópolis e para todo o Brasil, todo mundo, né? A gente recebia cartas e telegrama, Japão, Estados Unidos, sem contar o Brasil todo, para ver o alcance de uma onda curta. Então o programa do pai era altamente informativo. E aqui em Florianópolis, não era Figueirense e Avaí os clubes do primeiro escalão. Eram os do Rio, principalmente Flamengo e Vasco, Botafogo e Fluminense, e os de São Paulo. Então, quando eu comecei, eu começava a noticiar os resultados da noite anterior do Campeonato Carioca, do Paulista e depois o daqui. Para tu ver como é que era antigamente. Ninguém queria saber os daqui. E aí, com o tempo, isso foi mudando. Eu no Paraná, no norte do Paraná, por exemplo, as rádios que eram ouvidas eram as rádios no futebol, as rádios de São Paulo, porque lá no norte do Paraná se torce para Santos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, e depois vinham os clubes do Paraná. Hoje mudou, claro, hoje é outra história, é diferente, né? Agora, nós que começamos lá atrás no rádio, hoje tem uma diferença muito grande. Eu costumo dizer o seguinte, Poli, aqueles que estão chegando agora, eles encontram uma facilidade muito grande, porque nós passamos por experiências que, às vezes, quando a gente conta para alguém, por exemplo, eu conto que teve jogo que eu transmiti, depois na segunda-feira eu chegava na rádio, que narração, que transmissão. Aí o sonoplasta me dizia o seguinte, mas durou 5 minutos e caiu. Na época do TX e RX, às vezes ia transmitir num lugar que não tinha condição para isso, no Paraná, só tinha um telefone. Aí dizia o seguinte, só tem para transmitir, que conta até 3 e manda bala. E não tinha retorno. Aí se fazia a transmissão inteirinha, isso aconteceu comigo na Rádio Luz de Clevelândia, de transmitir, até uma época lá no começo, na Rádio Guarujá de Orleans, eu não me lembro que ano foi que eu trabalhei ali, que passei por uma situação dessa, numa transmissão de jogos abertos, num jogo de voleibol, numa cidadezinha próxima à cidade que era sede, acho que próxima a Rio do Sul, né? Então, quem está chegando agora encontra uma facilidade muito grande devido à tecnologia. Não tem mais puxar fio, não tem mais microfone com cabo. Hoje é muita facilidade, né, Poli? Eu devo estar com dor no ombro como eu estou agora. Verdade. Tanto enrolar cabo, meu amigo. Nós estamos falando de 150, 200 metros aqui no bração. É verdade. Enrolando e desenrolando, não tinha técnico. Não. Não tinha microfone sem fio
nem retorno sem fio. Então, isso que tu falou de... Eu já cansei de transmitir jogo sem saber que eu estava no ar. Eu olhava para o narrador, Murilo José, o pai do Carlos Eduardo Lino e do André Lino, por exemplo. O Murilo assim, nós estamos sem retorno. A hora que eu fizer assim, tu vai. Ou seja, ele apontando para mim. Eu tinha que olhar para a cabine para saber que eu ia entrar para narrar o lance, para contar o lance, Verdade. para reportar a jogada. E quantas vezes eu chegava em Florianópolis de volta, transmitido em Caçador, Criciúma, Chapecó, e perguntava para alguém da família, algum amigo, pessoal da rádio, e aí, como é que estava o som? Não tinha retorno. Os caras assim, pô, o som estava bom. Ah, é? Por quê? Não ouvi nada. Então, era assim que funcionava. Hoje, eu chegava no estádio, BR-101, uma mão para ir, outra para vir. Não é essa moleza da duplicação de hoje. A gente chegava em cima da hora do jogo, porque tinha que cumprir aqui o programa, o Bola em Jogo da TV Cultura, depois virou RCE TV, e a gente terminava o programa e ia fazer o jogo. Pegava fila de horas na BR, chegava quase em cima do horário do jogo, desalinhar aquilo tudo, começar a jornada, enrolar de novo o fio, chuva, fora que jogavam em ti. Ah, meu amigo, Era loucura. Fazer um livro. Nós éramos heróis. Hoje eu costumo dizer. É verdade. Eu costumo dizer para as pessoas o quanto era difícil. Eu me recordo, sabe, Poli? Eu não me lembro exatamente o ano. 82? Puxa, eu não me lembro o ano direito agora. Final do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Flamengo no Estádio Olímpico. Eu era repórter da Rádio Selinalta de Pato Branco, que era a principal emissora do interior do Paraná, 25 mil quilowatts, Selinalta 1010. E na época não tinha microfone sem fio. E aí o seguinte, você imagina só, um Grêmio e Flamengo decidindo um campeonato brasileiro, todas as emissoras do Rio Grande do Sul, todas, né, modo de falar, mas a maioria das emissoras do Rio Grande do Sul, as emissoras, um monte de emissoras do sudoeste e do oeste do Paraná, que fazem divisa com Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mais as emissoras de Santa Catarina, e era fio para tudo quanto é lado. Eu consegui perder o meu sapato, porque eu era repórter. E enrolou tudo, e era o começo da carreira, e eu estava todo perdido para fazer um jogo daquele. Eu estava mais preocupado em tirar uma foto com o Zico, né? Ou com o Nunes, ou com o Leão, que era o goleiro do Grêmio, do que trabalhar. E aí me deixei enrolar aquele monte de fios, os caras começaram a xingar. Sai daí, ô caipira, sai daí, ô não sei o quê. Aí eu falei, bom, não tinha jeito, eu tirei o pé de dentro do sapato e foi sapato, porque aí depois não achei mais o sapato. Voltei com um pé de sapato só, embora, por causa de tanto fio que tinha no gramado. Hoje, os caras nem querem rádio mais no campo de futebol, né? A TV nem quer mais rádio, né? Em Tubarão, a PM não está deixando entrar com fone de ouvido porque pode enforcar alguém. É absurdo. Uma caneta é uma arma. Claro. O celular é uma arma. O sapato é uma, o relógio é outra. Aí o fone... É que foram acabando com o rádio aos poucos. Ele nunca acaba. Mas foram tirando, ao invés de valorizar o rádio, que é a grande paixão do brasileiro, eles vão matando aos pouquinhos, porque a tecnologia, ela vem para ajudar. Exato. Ótimo. Mas essas lembranças que a gente tem do passado, eu prefiro muito mais o passado, que eu enrolava e desenrolava fio. Essa história também que tu teve do fio enrolado, teve um clássico no Orlando Scarpelli, e eu dizia para o Evaldo Luiz já faleceu, Evaldo, cuidado com o fio, tá indo muito para lá, e não te mete, porque eu sei o que eu estou fazendo. Resumindo, nós dois nos enrolamos, porque ele ia por trás de mim, e eu não consegui mais cuidar dele, porque ele estava era clássico, e eu conseguia passar por baixo do fio dele, mas depois tem uma hora que tu esquece. Resumindo, Dalmo Bozano nos tirou, eu e o Evaldo, com aquele... como é que a gente chamava? Não era emaranhado, aquela maçaroca, aquele macarrão, e jogou a gente pela bandeirinha de escanteio, fora a vaia sonora que eu e ele levamos. Eu te falei, Evaldo. Deixa, agora vamos. Então era muito engraçado, cara. Muito. Eu me lembro disso ter acontecido muitas vezes comigo como repórter também, de enrolar com outro repórter, aí de vez em quando dava uma confusão.
dava um arranca-rabo, dava uma discussão. Ô Poli, eu te conheço de televisão e de repórter, mas nunca te vi ou ouvi você narrar futebol. Você chegou a narrar futebol alguma vez ou não? Não, não, não. Ah, é? Só aconteceu uma vez lá em Londrina, lá na tua região, lá da tua terra, Isso. que o Murilo José passou mal. Foi no Estádio do Café, Londrina e Avaí. Passou mal, ele assim, Poli, toca daí. Eu só vi ele correndo de uma cabine atrás das outras. Imaginei que ele foi no banheiro, né? Sim, sim. Aí não teve jeito, tive que narrar. Mas foi assim, coisa de 2, 3 minutos. Chamei o plantão, mas eu fiquei nervoso, tremia, porque eu não sou narrador. Sim. Eu nunca fui narrador. Eu nunca quis ser narrador. Eu queria fazer bem, ser setorista. Eu fui 25 anos de Figueirense Avaí, apresentador, colunista, mas narrar, eu acho que é um dom diferenciado, tem que ser para quem gosta mesmo. Eu não seria um aventureiro para narrar, mas teve, que eu lembro assim, esse episódio do Murilo José, é basicamente isso. Mais nenhum outro que eu tivesse ficado numa saia justa para ter que narrar, porque narrar futebol realmente é para quem sabe. Ô Poli, e qual foi o maior narrador de futebol que você ouviu até hoje? Na tua opinião, quem foi o maior, o melhor de todos que você ouviu até hoje narrando futebol? Eu trabalhei com muitos narradores, cada um com seu estilo, sotaque. Aqui tivemos o Paulo Cagliari, que foi um grande narrador. Gastão de Bois era repórter junto comigo. Quando o narrador não podia ir, ele também ia e narrava. Miguel Livramento, sempre polêmico, engraçado. Manezinho da Ilha, engraçado aqui. Em outras cidades pode ser que não seja. Lembro que o Miguel narrou um jogo do Criciúma, foi convidado, o pessoal não gostou muito. Cada um é o seu estilo, não adianta. Sérgio Murilo, da Nova Safra, é um bom narrador também, grande narrador, o Sérgio Murilo. Então tem vários narradores. Lorival Goulart, o Lori, de Rio do Sul. Muito bom. Um baita narrador. Muito foi bom. Ele que inventou aqui o Quebra-Tudo Figueira. Não é quebra-tudo no sinal de briga e quebra-tudo, não. Quebra-tudo é no sinal de partir para cima, ganhar, jogar bem, deixar a torcida feliz. Aí ele lançou aqui o Quebra-Tudo Figueira e pegou. Lorival Goulart, o Lori, muito bom, da Rádio Mirador de Rio do Sul. Muitos narradores, né, Dante? Eu, assim, citei esses, homenagens a todos. Eu prefiro citar alguns do que não citar nenhum. Verdade. Mas, assim, trabalhei com vários narradores. Vicente Luiz, o grande narrador. Verdade. Ele dizia que era o pai da matéria, sou o melhor narrador, tinha um vozeirão bonito. Tinha um aqui em Florianópolis, que eu esqueci o nome dele, mas ele veio de São Paulo. Excelente narrador. O giro do placar dele era: vai, torcedor, vai tomando nota. Aí vinha o apito da rádio, tal. Mas ele gostava de fazer as continhas em Floripa, na farmácia, no supermercado. E aí ele foi mandado embora. Só que as notas começaram a chegar aonde? Na rádio, o seu Assi pagar. Daí eu assim, seu Assi, o bordão dele agora é assim, ó: vai somando as notas. Histórias. Ficou uma conta para a rádio, tu não tem noção. Meu Deus, histórias do rádio. Tivemos também, eu sei que em Florianópolis também temos e já tivemos grandes repórteres também. Na sua função, além de você como grande repórter que eu vi trabalhar tantas e tantas vezes, temos e já tivemos repórteres também espetaculares, né, Poli? Aqui, um grande parceiro meu de grandes coberturas e bom, de um nível realmente alto, assim, o Sérgio Murilo, grande repórter esportivo. Aqui, mais recente, gostava muito do Elton Luiz, que veio de Ceará, Concórdia. Muito bom. Eu que fiz ele ser repórter, ele era nosso plantão. Eu falei: cara, tu é muito bom. Eu vou dar um jeito de te indicar para tu ser repórter. Aí ele foi para a rua. Rafael Faraco, foi um repórter muito bom, hoje apresentador da NSC TV. Faraquinho, uma vez na ressacada, eu falei para ti: tu tem pinta de rico. Tu não é rico, mas tu tens pinta de rico. E tu tens o perfil da RBS. Eu falei assim: para, eu vou ficar aqui na Guarujá. Onde é que ele está hoje? Fiz Ele foi para a RBS. Eu já via nele qualidades excelentes, né?
Em Criciúma, então, Márcio Cardoso, Gilberto Custódio, Rogério Dimas, o Zidomar Schlemper, grandes repórteres do rádio catarinense, Joinville, o Carioca lá, o Ligeirinho, que é um repórter famoso lá do meu tempo. A gente, quando se encontrava, era uma rivalidade, tá? Quando se encontrava rádios de Florianópolis, Joinville principalmente, meu Deus, rivalidade no sentido de tentar chegar primeiro no jogador que fez o gol, Era assim. dar a melhor informação, rivalidade e a gente se dava muito bem. Então era uma família. E os grandes estavam sempre decidindo, né? Depois veio a Chapecoense, que cresceu. Então era... Blumenau tinha um rádio muito forte também na época. Então era muito bom. Foi uma ótima passagem minha como repórter de campo. Ô Poli, eu me lembro que, bom, eu tive a oportunidade, a feliz oportunidade de cumprir várias funções no rádio, né? Eu comecei como repórter, depois eu fui comentarista e depois comecei a narrar e estou narrando até hoje, né? De vez em quando, nos jogos fora, costumo acumular as funções, né? Hoje em dia tem essas situações que dificultam o trabalho do repórter, então viaja o narrador, depois do jogo eu desço, vou lá, faço as reportagens, tem sido assim. Pelo menos aqui tem sido assim, né? Mas eu me lembro, Poli, que quando a gente tinha aquela liberdade como repórter, na época não tinha assessor de imprensa, terminava o jogo aqui, por exemplo, no estádio Heriberto Wilson, a gente ficava todos na porta do vestiário e daqui a pouco ficava esperando, na época, vou lembrar da época do Raquete, supervisor, né? O Raquete era o supervisor. Daqui a pouco o Raquete, depois da oração dos jogadores, do papo com o técnico, ele abria a porta do vestiário e a gente entrava. E então os jogadores lá todos tomando banho e a gente fazendo entrevista. E quantas vezes, porque aí a gente ficava de olho no técnico, né? E quantas vezes eu ficava de olho quando eu via que vinha o técnico, eu ia nele. E aí os outros colegas ficavam esperando. E olha, ia amarrando, ia amarrando, ia amarrando. E os outros faziam isso comigo também. Ou seja, essa disputa, essa rivalidade era gostosa, porque você segurava o máximo, você queria ser o primeiro a entrevistar o técnico. E os outros ficavam lá esperando e às vezes xingando a gente. Pô, esse cara tá demorando demais. Mas a gente demorava mesmo para sacanear, no bom sentido, né? Não sei se isso é no bom sentido, né, Poli? Mas era assim mesmo. Quando o Flamengo veio jogar com o Grêmio, por exemplo, na ressacada, foi um jogo que o Grêmio perdeu o mando de campo e jogou com o Flamengo na ressacada. Eu entrei no vestiário e entrevistei sozinho o Romário. Sozinho não, né? Tava eu, mais uns 4 daqui. Só eu fiz para ele 6 perguntas. Os caras estavam com medo de perguntar pro Romário. O Romário estava naquela fase de língua solta, né? Agora brigou com o Bebeto. Pois é. A dupla do Tetra rachou. E aí eu falei, vocês não vão perguntar nada? Todo mundo nervoso, com medo do Romário. Fiz 5, 6 perguntas para o Romário. E também era assim. A grande vantagem do passado é que a gente entrava no vestiário, qualquer crítica ao atleta, aí eu posso lembrar, por exemplo, do Dão, do César Silva, do Balduino, do Albeneir, a gente resolvia ali. Qualquer dúvida, eu perguntava ali. Não tinha essa frescura de hoje que trancam tudo. O Avaí agora só pode ver movimentos iniciais. Tu achas que eu vou sair de casa para ver treinando movimento inicial? Vamos respeitar a imprensa, né? E o jogador, tu tem que passar pela mãe dele, pelo pai, pelo assessor para chegar nele. Isso é ruim para eles. Claro. Porque eu que faço livros também, escrevo livros, eu vou falar de quem eu convivi. Esses caras não convivem. Como é que eu vou fazer o livro de alguém de agora? Não tem intimidade alguma. Então é pior para eles, não para mim. É verdade. Hoje a gente não tem aquela liberdade mais, a gente é cerceado de todas as maneiras, né? É muito difícil a gente ter proximidade com o jogador de futebol, com a equipe. É muito complicado mesmo, né? Bom, o Poli, você falou em escrever livros, né? A gente falou do Poli, repórter, apresentador e tal, mas quero que você fale dessa tua veia de escritor também. Como é que surgiu isso? Eu tenho livros seus que eu recebi, autografados, agora por último eu recebi, estava na ressacada, seu filho me entregou o seu último trabalho. Como é que começou isso, Poli?
Começou, eu entendo o seguinte, a vida da gente, tudo tem o seu momento. Se eu tivesse escrevendo livros quando eu era repórter de campo, eu acho que não ficaria tão legal. Eu também não teria a cancha que eu tive, o tempo de trabalho, para poder fazer o que eu estou fazendo hoje em dia, paralelo ao meu trabalho de mídia digital, que são os livros. Já lancei 6, 5 de esportes. Então, 2012, eu lancei o primeiro livro, que foi sobre o estádio Adolfo Conde, que aqui em Florianópolis foi construído o Beira-Mar Shopping. Os Queires compraram o estádio Adolfo Conde, deram para o Avaí a ressacada e aqui no local construíram o Shopping Beira-Mar. Essa é a história mais rápida do estádio Adolfo Conde, que era um estádio estadual, não era do Avaí, o Avaí não tinha casa, mas o deputado à época, Fernando Bastos, sugeriu ao governador Colombo Salles que desse o estádio para o Avaí. O governador falou, não posso fazer isso, só se os 40 deputados concordarem. Quem pôde pegou um pouquinho de cada verba para o clube da sua cidade. Figueirense ganhou as arquibancadas, antes eram metálicas, ganhou as pré-moldadas. Teve clube que ganhou também arquibancada, teve clube que ganhou dinheiro, teve clube que ganhou obra, um monte de coisa. Quem pôde pediu e o governador deu. Aí todas as 40 assinaturas dos deputados confirmaram a cessão do estádio Adolfo Conde para o Avaí Futebol Clube. Senão até hoje talvez o Avaí não tivesse a sua casa própria, ressacada. E aí, como eu joguei naquele campo ali, do Adolfo Conde, fui torcedor de arquibancada, ali começou eu entrando um torcedor anônimo, não conhecia, o debaixo da catraca. Ali eu comecei como repórter de campo, então eu falei, eu vou ter que homenagear a minha carreira, quem viveu aquele tempo, com esse primeiro livro. Depois veio o livro do Pelé, que jogou naquele estádio, Adolfo Conde, e eu estava no centro do campo, meu pai era vereador, eu estava no pontapé inicial, e aí tem uma foto para comprovar, lancei o livro do Pelé, que ele autografou, está aqui ao meu lado, o autógrafo do Rei Pelé num quadro, isso aí tem um quadro, né? Isso foi em 2013, o livro autografado para mim voltou em 14. Depois fiz Clássico Avaí Figueirense, fiz ao BNI, Coleção Eternos Craques, volume 1, Adilson Heleno, volume 2, que é lançado esse ano, que você ganhou, além de outros, e lancei a biografia de José Carlos Daus, empresário pioneiro de Floripa, que trouxe os argentinos para cá. Os argentinos vieram pela mão de José Carlos Daus. É o nome da rodovia 401 que vai para o norte da ilha. A família me autorizou e me convidou para fazer a biografia. Eu fiquei muito honrado. Então, isso começou com aquela vontade de deixar o legado. Eu estou com plena saúde e aí realmente eu comecei. São 6, não quero parar mais. Só não são mais por causa da pandemia. 2 anos ali, ela travou um pouco. Pois é, sabe que eu tenho, e já falei isso inúmeras vezes, né? Mas quero ver se eu consigo realizar esse sonho. Mas livros que certamente também darão o que falar, são livros que eu, você, o Roberto Alves, o Miguel Livramento, o Márcio Cardoso, enfim, nós, digamos, os dinossauros aí do rádio, da televisão esportiva em Santa Catarina, apesar de eu ser paranaense e começar da minha profissão lá, mas eu estou aqui desde 84. Eu acho que todos nós deveríamos escrever um livro sobre as histórias do rádio, porque o que tem de história verdadeiras e não verdadeiras para escrever num livro é um negócio. Dá para escrever muito livro, né, Poli? Dá, aqui da imprensa, então, você fala, eu me lembro uma boa, essa é boa. O Vicente estava na TV Com, se não me engano. Não, foi o Domar Frison, repórter conhecido. E a gente naquele tempo viajava, tinha que trazer a nota para a rádio, né? A nota comprovando do almoço. Uhum. Aí o Domar, deixa comigo, sou da TV. Falei, vai lá, tu é da TV, tu é famoso, traz a nota pra gente. Ele entrou no bar, o cara assim, amigo, pode ser da TV, da Globo, do que tu quiser. Se não consumir, não tem nota. Aí ele voltou,
sem a nota fiscal para mostrar na empresa. Então, são histórias. Outra foi do Vicente Luiz, também, que chegou no local e falou: eu sou da televisão, não me conhece? Não conheço, tem que pagar ingresso. Vai lá, ali tu compra o ingresso, aí tu entra aqui na balada, senão vocês não vão entrar. Então tem carteiraças de histórias que... Uma vez eu fiz uma sacanagem com o Domar Frison, a gente tava num evento e eu pedi um Red Bull, só que a diária da rádio era muito barata, pouquinha, e o Red Bull era quase o dobro. Aí o cara perguntou da comanda: qual é o teu nome? Domar Frison. Tá certo. No outro dia, ele assim: Poli, isso é coisa tua, né? Tu é um sacana. Quem foi que tu pediu aquele Red Bull? Que Red Bull, cara? Eu nem tomo Red Bull. Aí, até hoje eu conto, ele fala que eu tô devendo. Aqui a gente costuma dizer aqui, olha, eu poderia, por exemplo, escrever 2 livros, se quisesse, aqui no mínimo, né? Só com histórias do Milioli Neto, do Márcio Cardoso, tem algumas histórias do Zildo Martilemper, mas enfim, nos bastidores a gente tem muita história que a gente vive realmente, e tem aquelas coisas. Eu ganhei um livro uma vez, Poli, infelizmente me pegaram emprestado esse livro e não me devolveram mais, eu acabei não lendo, né? Eu emprestei para o Milioli Neto, nosso saudoso Milioli Neto. Logo que eu cheguei do Espírito Santo, um repórter que eu contratei lá na época para trabalhar comigo, isso faz tempo, né? Numa outra emissora. E aí ele me presenteou com um livro, que eu não me lembro o título do livro, mas era Histórias do Rádio. E muitas das histórias que estavam lá são histórias que já me contavam quando eu trabalhava no rádio do Paraná, aquelas histórias que, na verdade, que não são verdadeiras, né? São lendas do rádio, né? Aí eu emprestei esse livro pro Milioli Neto, Chico Milioli. No dia que ele me devolveu, uma pessoa que estava passando perto: empresta para mim. Até hoje, isso faz muitos e muitos anos, eu não recebi o livro de volta. Mas numa olhadinha rápida que eu tinha dado no livro, dava para ver que tinha essas histórias, essas coisas que são criadas durante o tempo. Eu falei não sei o quê, quando eu vi a luz estava lá no ar, não sabia, queimou a luz, eu falei. Então tem muita coisa que não existe, mas tem muita verdade, muitas histórias engraçadas, diferentes, que realmente fariam sucesso no livro, né? E algumas que não são tão verdadeiras assim, você bota um molhinho, né, para ficar mais engraçado. Quem está lançando um livro agora sobre isso é o Rodrigo Goulart, da Rádio Chapecó. Ele que está lançando o livro nos 50 anos da Chapecoense. O Rui Guimarães, o mineirinho mais manezinho, também lançou aqui o Causos da Bola dele. É muito legal isso. Quem sabe um dia a gente possa fazer essas histórias. Tem uma boa do Roberto Alves, eu e ele, quando a gente ia para transmitir jogos pela TV Cultura, e a gente ia de Reunidas, saía de Florianópolis, ia para Laje, Chapecó, ia de Reunidas. Aí numa dessas, ele, na volta para cá, de Lages para Floripa, ele assim: deixa que eu vou entrar primeiro no ônibus. Eu falei: pô, Roberto, deixa eu pegar ali a janela. Não, deixa que eu vou primeiro. Na hora que ele entra no ônibus e faz a curva, o motorista está à esquerda, estava escuro, era noite, ele tenta sentar no primeiro banco, que era o banco que eu ia pegar. Só que não sei por que a Reunidas tirou o banco. Aí o Roberto levou um tombo que eu passei rindo lá pro fundão do ônibus. Eu falei: viu? No apressado come cru. Não tinha um banco, não tinha tirado. E aí o Roberto caiu no chão. Uma outra foi um jogo, era Jogos Abertos em Concórdia, e nós tínhamos que transmitir, eu acho que era Chapecoense e Avaí, no Índio Condá, não era nem Arena Condá ainda. Pegamos um ônibus em Ceará, lá em Concórdia, Ceará, para ir transmitir o jogo em Chapecó e voltar de ônibus. Na metade do caminho, meu amigo abriu a porta, começou a entrar agricultor, com galinha, com pato, com marreco. Eu nunca tinha visto daquilo. E aí eu falei: mas o que é isso, amigo? Não, eles vão descer na próxima parada ali. Era normal para eles, era um ônibus que atendia a zona rural. Eu que estava ali errado. Mas daí foi um susto, e eu e o Roberto fomos lá e transmitimos sem problema nenhum, mas foi um caso, digamos assim, inusitado, que aqui a gente não veria, né? Só nessa região
rural que é normal para ele. Verdade. Passei muito isso no Paraná também, né? Em algumas viagens, não pelo rádio, mas viajando com minha família, era normal a gente ver esse tipo de situação. Os ônibus entravam em tudo quanto é lugarzinho e era muito interessante, muito engraçado. Agora, Poli, você lembrou da TV Cultura, a Rádio Cultura, e aí se transformou na RCE, a Rede de Comunicações Eldorado, que eu trabalhei também lá na década de 80. Em 86 foi a primeira vez que eu trabalhei na RCE, e eu me lembro que nós fazíamos jogos abertos, transmitindo jogos todos os dias. Nós íamos com a rádio, no caso nós aqui de Criciúma, vocês também de Florianópolis, e a gente fazia o serviço para as rádios o dia inteiro, boletim o dia inteiro, várias transmissões, e fazíamos também as transmissões pela televisão. Foi uma época de ouro dos jogos abertos, que hoje, infelizmente, não tem mais esse envolvimento da imprensa com os jogos abertos. Hoje é o mínimo, né? O mínimo do mínimo, né, Poli? Eu transmiti 17 jogos abertos. Adorava o Baile da Rainha, adorava a Comissão Central Organizadora, CCO, adorava os jogos abertos assim, dessa forma, e fui contratado muitas vezes pelo querido e saudoso Rodolfo Sestrem para integrar a rede catarinense de rádios. O Sestrem me contratava, eu era especialista que eu adorava fazer, natação e atletismo. Os dois. Ninguém tocava no microfone nesses lugares, era eu. O Polidoro é natação e atletismo. Quando acabar, ele vem para outro esporte. Tipo, ser repórter no vôlei, no futsal, etc. Mas, comigo era só atletismo e natação. E natação, claro, atletismo também. Blumenau dominava, Florianópolis, Joinville, era uma guerra, que tempo bom. O Sestrem era especialista em narrar o ciclismo. Então, todo mundo que estava envolvido nos jogos abertos chegava na Kombi, na van, no ônibus, na concentração, todo mundo ligava a rede catarinense de rádio. Eu, Sestrem, Mirandinha, Duda Renes, Dirley Silva, de Brusque. Ele contratava os melhores de cada região e a gente fazia essa seleção para levar a melhor informação. Depois, me contrataram pela Fesport, fiz 2 ou 3 jogos abertos, já ficava em hotel melhor. Com o Sestrem, no começo era dormir em chão de colégio, botava lá o colchão, a gente dormia. Ele me contratou uma vez, eu cheguei lá, né? E aí falei, ô Sestrem, aí onde é que é o hotel? Que hotel, amigo? Para todo mundo ficar no chão da escola. Eu falei, o quê? Alojamento. Não vais arrumar rolo aqui, né, Poli? Pô, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Primeira noite eu ficava bravo, segundo, bicudo. A terceira eu queria era trabalhar e fazer o que eu gostava. Depois ele começou a contratar hotel pra gente. Já na Fesport já era hotel 5 estrelas, né, amigo? Isso aí me lembra o Guga. O Guga, quando foi para Roland Garros, primeiro ano, não pegaram no hotel, não pegaram no aeroporto, era hotel de 5ª categoria. Ganhou o Roland Garros, tinha segurança, limusine e hotel 5 estrelas. Então, quando eu fui para a Fesport, já era um hotel top. Mas, assim, eu queria era jogos abertos. E fiz 17. Você tem razão, perdeu um pouco daquele carisma. Quem sabe um dia a imprensa volte, eu posso voltar também e participar dessa festa do esporte catarinense. Que é a maior festa do esporte amador, né? A minha escola no rádio esportivo foi no Paraná, Jogos Abertos. Jogos Abertos, fase municipal, regional, estadual. Primeira vez que peguei no microfone foi para ser repórter em Jogos Abertos. E é uma escola extraordinária. Pelo menos era, né, Poli? Porque a gente fazia. Eu me lembro que eu fazia futebol de salão, eu fazia o basquete, eu fazia o voleibol, eu narrava o handball, fazia atletismo, enfim, a gente fazia todas as modalidades esportivas. Então, para mim, foi a maior escola para mim no rádio foi Jogos Abertos, no Paraná e em Santa Catarina. Não tenho dúvida. E tinha os Jogos Abertos brasileiros, que eu fui em Pato Branco, no Paraná, e daí eu lembro que no estádio, no ginásio em Pato Branco, foi a abertura, o cerimonial,
pessoal cantava, lá vem o pato, Patati, patacolá. Isso aí. É isso. Aí eu achei diferente, engraçado, já conhecia a música, óbvio. Mas era uma identificação da cidade, todo mundo cantando, feliz, as crianças, os adultos, as professoras. Aquilo ali era uma coisa diferente do clima do futebol profissional. Por isso que eu gostava. Eram as minhas férias dentro do ano, fazer os jogos abertos. E era muito bacana. E tem uma história do Sestrem, entre tantas, que era o Sestrem quem puxava o giro do placar. E tinha um giro do placar. Atenção, todos os postos. Tênis. Aí entrava o cara. Aqui estão jogando Caçador e Joaçaba, tá tanto. Futebol de salão. Aqui, Criciúma contra Nova Veneza. Polidoro Júnior, natação. Aqui, mais uma medalha de ouro. Floripa ganha medalha de ouro. Prata para Blumenau, bronze para Joinville. Blumenau está em primeiro no quadro de medalhas. E vamos lá, punhobol. Um silêncio. Punhobol, é giro do placar, presta atenção, gente. Punhobol, quanto está? Daí entrou um e disse assim, ó, ô Sestrem, punhobol é contigo. Essa aí tem que ir pro livro também, né? Era tanta Tanta gente. que ele esqueceu que era ele. Sim, desculpa, punhobol aqui. Punhobol é comigo. Essa é mais Sestrem. uma que é para ir para o rádio. Eu tive a honra de conhecer o Sestrem. E esses dias conversei, já entrevistei aqui, Poli, tanto lá na Rádio Cidade em Dia, onde eu tenho o programa Seleção da Noite todas as noites, você já participou comigo algumas vezes, como também eu entrevistei aqui no Fé em Campo, na aba Pai Rádio Digital. Um outro catarinense que tem um currículo extraordinário, acho que são 5 ou 6 Copas do Mundo, e que hoje mora em Curitiba, o Edemar Anuzek, que voltou a narrar, não sei se você está sabendo, está narrando pela Rádio Cidade, lá de Curitiba, voltou a narrar futebol, homem, o alemão forte como sempre, eu acho que já está beirando os 80, mas é uma das autoridades da narração do Brasil também, o Edemar Anuzek, né? Conheci o Edemar Anuzek nessas equipes que o Sestrem montava em jogos abertos. Eu tenho em casa aqui uma propaganda que saiu no Jornal de Santa Catarina com todo o nome da equipe toda. Tá, o Edemar Anuzek, eu, Sestrem, Mirandinha, Duda Renius, Valdomiro Grudman. Depois eu vou esquecendo, eu tenho que lembrar, porque isso nós estamos falando de, acho que 30 anos atrás. Então, estava o nome de toda a equipe. E o grande Anuzek, eu sei que ele mora em Curitiba, realmente um grande narrador, conheci na equipe do Sestrem. É verdade, tem algumas Copas do Mundo já no seu currículo. Falando em Copa do Mundo, meu caro Polidoro Júnior, você também tem essa experiência que eu ainda não tenho. Eu espero, estando com saúde, até vou começar a me preparar. A minha intenção é fazer um curso de inglês, aprimorar aí alguma coisa, aprender bastante, para ir para a próxima Copa do Mundo, que aí vai ser mais fácil para a gente. Né? Não vai ser difícil igual essa última que você foi, né? E tão cara como foi essa última, porque agora a gente vai ter a Copa do Mundo no México, Estados Unidos e Canadá, serão 3 países sediando a próxima Copa do Mundo, não demora, já chega também, passa tudo muito rápido, né? Mas você teve também essa experiência que eu espero um dia ter de trabalhar numa Copa do Mundo, né, Poli? Mas não precisa falar inglês, fazer um curso, claro que ajuda, é importantíssimo. Mas eu já fui para Moscou, já fui para Grécia, Paris, estive em outros lugares, não precisei do inglês nem do francês. Tem a mímica, o gesto. O portunhol, né? Você se vira. O portunhol. E no Catar, então, eu falei, como é que eu vou fazer? Mas como eu já tinha ido nesses países que eu falei e me virei, claro que o melhor era ter o inglês. Isso abre portas. Mas não tem. Fazer o quê? Eu sei o básico do básico. Mas me virei. E no Catar foi excelente, porque 2 Copas eu bati na trave, eu pedi e foi negado, que foi Brasil e Rússia, 2014 e 2018. Eu só consegui ir na Copa das Confederações 2013 no Brasil e 2017 em Moscou. E eu quase que eu não pedi para a Copa do Catar, porque eu estava tão assim chateado, porque eu não tinha dado as anteriores certos. Aí eu falei, vou acabar pedindo então. E deu certo. Então, acabou dando certo, fui para a Copa, excelente, era o que faltava no meu currículo,
depois de 4 Copas da América, 2 Copas das Confederações, Olimpíada, Pan-Americano, amistosos do Brasil, jogos internacionais. Cara, eu preciso ir na Copa. Eu tenho que ir. E aí eu fiz todo o esforço possível, fui nessa. Já estou me programando para dos Estados Unidos e México e Canadá. E você, então, se não der na próxima, tenta do Chile, Paraguai, Uruguai e Argentina. Então vai ser uma coisa fantástica. Copa do Mundo é tudo de bom. Eu espero que na próxima eu possa estar realmente. Eu tive a felicidade de estar na FIFA, na sede da Federação Internacional de Futebol. Essa eu nunca fui. Lá em Zurique, na Suíça. Tive a oportunidade e nem imaginava que eu fosse até lá. Eu fui à Suíça, na época Suíça, Alemanha, e me virei bem também na Suíça, na Alemanha, na Itália com meu portunhol, porque aí e um pouco de inglês, né? O básico que a gente sabe, o povo se comunica em qualquer lugar do mundo, né? Talvez seja um pouco mais difícil na China, quem sabe, né? Mas normalmente a gente consegue se comunicar, né? Às vezes até com a mímica, como você falou. Mas eu tive a oportunidade de conhecer a FIFA, de estar lá, de visitar a FIFA, de conhecer a FIFA de uma forma mais próxima, assim, né? Mas a Copa do Mundo é o sonho de qualquer cronista esportivo fazer uma Copa do Mundo, né? Claro, nós tivemos recentemente a Copa do Mundo no Brasil, mas a gente quer fazer uma Copa do Mundo fora, em outro país, né? Então imagino como deva ser e vou me preparar e espero ter saúde aí para ir à próxima Copa do Mundo. Ô Paulinho, caminhando já a parte final aqui da nossa conversa, nosso bate-papo aqui na aba Pai Rádio Digital, e o nosso futebol catarinense de hoje, como é que você está vendo? Eu me lembro que não faz muito tempo assim, nós tivemos 4 times na Série A do Campeonato Brasileiro, e só não tivemos 5 porque o Criciúma foi rebaixado, senão seriam 5. E hoje, infelizmente, não temos nenhum time na Série A do Campeonato Brasileiro, o que é ruim pra gente, né, Paulinho? É ruim, perde o futebol em si, o estado de Santa Catarina, a rede hoteleira, os restaurantes, porque os torcedores vêm, o transporte interno aqui, seja de carro executivo, táxi, Uber ou qualquer outro tipo de transporte, enfim, perde todo mundo. O futebol é uma cadeia, não é só o jogo dos 90 minutos, que agora passou de 90. É tudo. O futebol é uma amplitude muito grande, né? As companhias aéreas. Então, nós decaímos e precisamos nos recuperar. Isso tudo muito por má gestão dos clubes, por gente que não tem condição alguma de presidir um clube de futebol. E que pior, sai do clube pela porta da frente e deixa a dívida para o próximo. O presidente de clube que entrar, ele for um aventureiro, ele tem que pagar com o patrimônio dele. Deveria ser uma exigência. Tu quer ser presidente? Ok. Mas assumir essa é que era a responsabilidade. Estás pegando o clube com essa dívida ou com dinheiro em caixa, vais ter que deixar melhor do que tu pegou. Pior tu não vai deixar, senão tu vai pagar com o teu patrimônio. Senão o presidente faz o que quer, vende para as falcatruas. Estamos agora envolvidos, talvez na maior polêmica da nossa história. Já teve máfia do apito, já teve jogador vendido, árbitro, etc. Estamos agora com as casas de apostas comprando jogador adoidado. Isso aqui é só a pontinha do fio do novelo de lã. É só a pontinha. Eles vão chegar muito mais longe. Quer saber se vai ter gente e tempo para achar o rombo que eles vão achar. Porque se pega um jogador X da A e da B, tu imagina as outras séries, os outros campeonatos. E também deixaram as casas de apostas adoidadas entrar no futebol. Né? Hoje tu ganha até se o cara receber cartão amarelo. Se tu acertar que vai ter 3 escanteios no primeiro tempo, tu ganha R$1.000. O que é isso? Então, realmente, uma situação preocupante. Caímos muito, nosso nível caiu, a gestão é horrível, exceção ao Criciúma Esporte Clube, que faz uma gestão altamente profissional, não pode mais retroceder, tem que ser disso para melhor, e os outros aprenderem com os erros. O Avaí está patinando no erro da gestão anterior, o Figueirense está lá embaixo, estão tentando nadar, dar abraçada,
O Joinville nem se fala. E a Chapecoense, com tudo que teve, o caso Maninho, ex-presidente, a tragédia, enfim, nós caímos muito e vai um tempinho para realmente a gente enxergar o mar de novo. É, verdade. Polidoro Júnior, quero agradecer, muito obrigado por nos disponibilizar aí esse tempo tão precioso teu para conversar com a gente, com os nossos ouvintes que acompanham o Aba Pai Rádio Digital, né? Muito obrigado mesmo, foi um prazer conversar contigo, a gente poderia conversar mais um programa inteiro aqui, mas fica esse gostinho para a gente voltar a conversar numa outra oportunidade, contar um pouco mais da história da tua carreira e de outros colegas mais, assim como falar do nosso futebol. Poli, um abraço, muito obrigado pela sua participação, fica com Deus aí, até a próxima oportunidade, Poli. Eu que agradeço, Dante, obrigado pelo convite, um abraço a todos da Aba Pai. Quem gostou, quer conhecer mais, eu estou no Twitter, @PolidoroJúnior, tudo por extenso, e no Instagram, também bomba lá, futebol, @PolidoroSite. É um trabalho de mídia digital que eu vou completar 10 anos em agosto de 2023 e 45 anos de carreira em julho de 2024. Então, eu estou muito feliz pelo trabalho que estamos realizando. Um abraço, Dante, obrigado. Um abração a todos. Valeu, eu não tinha falado, acabei me esquecendo da tua atividade de hoje com o teu site, né? Porque a gente se encontra por aí e você faz um trabalho bem legal, tem o teu filho que trabalha contigo também, trabalho muito bom, muito bom. Então, só repete pra gente, quem quer acompanhar o teu trabalho, então, como é que faz? Está em todas as redes sociais, mas as principais são Twitter, @PolidoroJúnior, tudo por extenso, o Instagram, @PolidoroSite, aí tem o Facebook, que é Polidoro Júnior, e o site, que é o pai de todos, que é o polidorojunior.com.br. Também tem o meu canal no YouTube, lá tem documentários, tem entrevistas, tem gols, tem histórias do passado, tem gols do passado, no canal youtube.com/Polidoro Júnior por extenso. Grande abraço, Poli, até a próxima oportunidade. Um abraço, gente. Obrigado. Valeu, Dante. Valeu. Polidoro Júnior, meus amigos e minhas amigas, foi meu convidado hoje aqui no programa Fé em Campo, na Aba Pai Rádio Digital. Histórias bacanas que a gente ouviu com esse grande profissional da crônica esportiva catarinense, que foi o nosso convidado. E assim, meus amigos e minhas amigas, estamos fechando mais um programa Fé em Campo, que é apresentado, programa inédito, na quinta-feira, às 22 horas, com reprise na sexta-feira, ao meio-dia. Você ouve a Aba Pai Rádio Digital baixando o aplicativo da Aba Pai, da Igreja Aba Pai Charity, né? E lá na parte posterior do aplicativo tem o sinalzinho de play para você ouvir a rádio 24 horas por dia. Nos ouve, nos assiste pelo canal de YouTube da Aba Pai Rádio Digital. Gente, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa.